Olá, boa tarde. Está começando o Posse de Bola, edição, o episódio de número 25 aqui na Rádio Guaíba. Eu sou o Paulo Nunes, comigo sempre está o Rogério Amaral. Hoje, em virtude de um compromisso, o Rogério não pôde estar presente aqui com a gente, mas o Posse de Bola, claro, sempre com nossos convidados especiais, como temos hoje também. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, a quem eu agradeço já por estar aqui conosco nos estúdios da Rádio Guaíba, o Posse de Bola, o episódio de número 25, você acompanha no FM 101.3, no guaíba.com.br, o site aqui da casa, os aplicativos móveis, aí o aplicativo da preferência do seu celular, enfim, para você nos acompanhar. Eu falei, que o episódio é o 25, porque lá no Spotify, você coloca Guaíba Esporte no Spotify, vão aparecer ali todos os episódios, e esse é o de número 25 no Spotify da Rádio Guaíba do Posse de Bola. E o episódio de hoje é com o técnico Ricardo Colbachini. Acredito que seja essa a pronúncia, porque a gente está sempre acostumado, geralmente, com Colbachini, que é um pouquinho diferente, mas é Colbachini, né, professor? Obrigado pela presença com a gente aqui na Guaíba, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. E queria te agradecer o convite, é um prazer grande estar conversando contigo e falando diretamente com os ouvintes, E é Colbachini, Então, do jeito que tu pronunciou, é a forma correta, E é uma situação que gerou bastante dúvida no passado, porque o pessoal sempre falava Cobalcini, Mas o correto mesmo é Colbachini. Professor Ricardo, que trabalhou muito tempo no Inter, e eu, quando comecei como repórter, a gente transmitia os jogos principalmente da base lá na Rádio Grenal, e o professor Ricardo era o técnico do Internacional, então tive a acompanhar um pouco do trabalho do professor Ricardo na base do Inter, depois também trabalhando nas comissões das comissões técnicas do grupo principal. Fazia tempo que eu não vi o professor. Olha, eu acho que a última vez, professor, que nós nos falamos, eu acho que foi antes da pandemia, para ter uma ideia. Mas depois só pela rede social ali, a gente foi acompanhando a tua carreira, professor. Mas eu acho que foi antes da pandemia, professor. Verdade, Paulo. A gente tinha um contato bem grande, Quando eu estava no Inter B, a gente jogava Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, esses campeonatos, e a gente se encontrava, na cobertura das partidas. E hoje, e aí pós-pandemia, eu acabei saindo do Internacional, comecei a rodar em vários clubes, Teve o Pelotas aqui no Rio Grande do Sul, mas depois foram só clubes fora do estado. E aí, a partir daí, a gente morou em muitos lugares diferentes e acabou ficando longe aqui do Rio Grande do Sul. Mas quando eu vim trabalhar pela segunda vez em Porto Alegre, na primeira vez eu vim trabalhar no Grêmio, depois fui para o Inter e retornei a Caxias, para trabalhar no Caxias. E quando eu vim pela segunda vez, eu acabei escolhendo Porto Alegre para morar, Comprei meu apartamento aqui junto com a minha esposa e então hoje, quando a gente não está trabalhando em nenhum clube, a gente reside em Porto Alegre, Então a gente está de volta aqui. Mas da pandemia para cá, eu acredito que foram 8 mudanças e deu para conhecer vários lugares legais, clubes interessantes e foi uma experiência bem legal. Ô, professor, a gente já de antemão agradeço a presença conosco aqui nos estúdios da Rádio Guaíba. Vou escalar o time do Posse de Bola, que tem a produção do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio com o Rafael Baldez, a coordenação de central do Guilherme Silva, a central de gravações também com o Guilherme Silva, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção-geral de Claudinei Girotti. Você acompanha a Rádio Guaíba, a equipe do esporte da Guaíba, nas nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, que é o Rádio Guaíba Oficial, você pode nos acompanhar por lá. Tem o nosso Twitter também e o nosso Instagram, as nossas contas nas mídias sociais, @GuaíbaEsporte, @GuaíbaEsporte. No YouTube, o nosso canal de YouTube também é @Guaíba Esporte. Coloca Guaíba Esporte no YouTube que vai nos encontrar. Eu falei antes do Spotify também, Guaíba Esporte. Lá você vai encontrar o episódio 25 do Posse de Bola com o professor Ricardo Colbachini, que é o nosso convidado especial hoje aqui, técnico, para falar um pouquinho sobre o futebol, sobre a sua carreira. Bom, professor, como clubes trabalhados, tem o Grêmio, tem o Inter, aí você citaste há pouco Pelotas, Caxias, Primavera, trabalhou com o Abel Braga, no Fluminense, depois a experiência na Suíça também. Foi primeiro no Lugano, e depois no Fluminense. E olha, e tem muitos títulos na base do Inter, principalmente o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o bicampeonato, Copa do Brasil Sub-15, enfim,
trabalhou com muita gente também desses atletas que a gente vem acompanhando, de nomes que surgiram, especial na base do Inter ali também, nomes recentes. Como é que foi teu início de carreira, professor? Como é que começa o Ricardo Colbachini no futebol, né? Primeiro foi no Grêmio, né? Na verdade, eu comecei no Juventude. Juventude. E eu acho que todo mundo, quase todos os meninos no Brasil têm aquele sonho de ser jogador lá de infância. Comecei jogando futsal, depois fui convidado para jogar futebol de campo no Juventude, joguei dos 10 aos 16 anos ali, e aí não me via com nível para ser um jogador profissional, né? Aí acabei parando, resolvi entrar na faculdade de Educação Física, e aí com 17 anos, quando eu ia ingressar na faculdade de Educação Física, o Jonas, que é o coordenador da base do Juventude, já me conhecia, né, como atleta e me convidou para acompanhar os treinos para iniciar um trabalho com a categoria sub-10 do clube. E a gente montou a sub-10 do clube na época, a gente assistia muitos jogos do futsal, ia muito para o interior para buscar atletas, e a gente conseguiu montar uma equipe muito forte, né? Na época tinha o Alex Telles, Rodrigo Eli, Bressan, Ramiro, né? A gente foi captando esses jogadores nas escolinhas de futsal, assistindo os jogos de colégios, de escolinhas que já tinham, né, rodando pelos campeonatos do interior, e trouxe o Fernando, que jogou no Grêmio também no profissional, acabou envolvido naquela situação lá na Rússia, né? Foi pra Rússia depois. Isso, ele acabou tendo aquele problema, e aí acabou indo pro futebol chinês na época. Gustavo Campanharo, muita gente passou ali, né? Ali no Juventude sempre é um... Campanharo é o que depois veio pro Inter Isso, veio agora pro Internacional, né? Teve na Bulgária, estava no Internacional agora, e teve no Atlético Goianiense no ano passado, né? Então, muitos jogadores passaram ali, tinha o Zezinho, que chegou a ser da geração do Neymar. Eu ali, lembro que falavam muito desse muito jogador na Zezinho, base do Juventude. e ele acabou se perdendo um pouquinho no caminho, né? O Zezinho é um cara com talento incrível, mas que não conseguiu, né, atingir a expectativa toda que se tinha em cima dele, principalmente pela parte dele não ter conseguido manter o foco assim, na carreira, né? Ele acabou se desviando um pouquinho do maior foco, era um cara com um talento muito grande, e aí eu fiquei por 3 anos e meio no Juventude, a gente conseguiu ser campeão estadual, conseguiu ter um destaque muito forte, porque eram bons jogadores. O Juventude tem uma estrutura de base muito boa, né? A gente Isso. fala muito de dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul, mas o Juventude também é muito forte. É, né? Muito forte e capta bem, né? É um trabalho, o pessoal é muito dedicado, batalha muito para achar jogador, né? E aí a partir daí veio um convite do Grêmio, né? Eu passei por... Que ano isso? Isso foi em 2007, né? Meu primeiro ano no Grêmio, e eu fiquei até janeiro de 2010. Ali eu disputei 3 campeonatos brasileiros e 3 estaduais. A gente venceu 2 vezes o Campeonato Gaúcho e 2 vezes o Campeonato Brasileiro, na base do Grêmio, né? Foi uma experiência muito legal, um clube que eu adorei trabalhar, e aí depois eu acabei indo para o Internacional. Fiquei no Internacional na Sub-15 na época, né, por 7 meses, e aí veio um convite do profissional do Caxias, né, para ser auxiliar da casa. Ali eu trabalhei com treinadores muito bons, trabalhei com Lisca, trabalhei com o Piccoli, com Argel, Mauro Ovelha, com vários bons treinadores, e aí acabei assumindo de forma interina o clube por 3 vezes, né, fiz jogos do Campeonato Gaúcho, aquele 3-3 com o Inter que foi pós aquele jogo que na época Grêmio e Juventude jogaram a final do primeiro turno. O jogo acabou 2-2, que o árbitro era o Márcio Chagas. Isso. O famoso jogo dos 6 minutos de acréscimo. 6 que depois teve mais 3, né? E aí o Márcio Chagas já contou essa história que ficou marcado, né? Acaba ficando, né? Faz parte. Ele leva na esportiva, né? E aí depois desse fato teve o jogo contra o Internacional. O jogo acabou 3-3, né? Na época o Damião fez 3 gols, né? E a gente acabou fazendo um grande jogo. A gente teve um jogador expulso no tempo normal. Até nesse time tinha o Edenilson, né? Sim, nesse time do Caxias, e era um time muito bom que o Caxias tinha, né? Um time muito competitivo, um time de bastante qualidade. Aí fiz mais alguns jogos do estadual, depois chegou um treinador, aí passei a ficar como auxiliar da casa, e depois voltei na Copa do Brasil também alguns jogos. E depois do Caxias fui para o Juventude, né, onde trabalhei novamente com o Lisca,
e como auxiliar e também como treinador do Sub-20. E ali a gente foi campeão gaúcho Sub-20, né, e subiu o time para a Série C, que o Juventude na época estava numa fase de uma crise gigante, com pouco dinheiro, né, a gente conseguiu o acesso à Série C e o clube voltou, né, a uma linha de crescimento, uma linha de organização, e a gente fica muito feliz por ter deixado um legado legal lá no clube. O Lisca já contou, já foi um dos nossos convidados aqui no Posse de Bola. No Juventude é que surge o papo do Lisca doido. Ele contou aqui essa história já no Posse de Bola, né? Foi nessa época aí, né? Do acesso da D pra C, né? Foi. Acho que essa época foi ali que a carreira do Lisca muda, né? Porque E tu era o auxiliar dele ali. eu era auxiliar dele, e aí no turno contrário aos treinos do profissional, o presidente me pediu para fazer o Campeonato Gaúcho, né? Porque tinha iniciado um treinador e eles precisaram trocar. E aí, para não precisar fazer a troca, que eram só 3 meses de competição na época, ele pediu para mim fazer os treinos no turno contrário, né? E aí a gente enfrentou 5 vezes o Inter e 3 vezes o Grêmio. O Grêmio tinha Ramiro, tinha Luan, o Inter tinha Valdívia, Rodrigo Dourado. Era um super time, né? Os dois times eram muito bons e a gente conseguiu sair campeão, né? E aí veio um convite para retornar para o Internacional. Aí eu voltei pro Sub-17 e consegui, no mesmo ano, ser campeão Sub-20 e Sub-17, né? Aquele ano foi um ano bem especial, em 2013, né? Porque a final do Sub-17 foi também Inter e Juventude, né? Tanto no 20 quanto no 17. E aí a gente acabou sendo campeões no Sub-17 também, então foi uma situação bem legal. E aí, a partir daí, eu tive uma sequência de mais 7 anos aí no Internacional, né? Bom, de Inter, então, professor, são 7 anos na base também trabalhando como profissional. Isso. Eu faço de 2013 até 2019 ali na base. Aí, 2019, faço alguns jogos como interino e depois fico como auxiliar na equipe profissional até o início da pandemia. Aí, quando começou a pandemia, em meio à pandemia, eu acabei saindo, né? O clube acabou me desligando. E eu acabei indo pro Pelotas, né? Foi uma experiência boa também no Pelotas. Passei 1 ano lá. Aí depois fui pro Gama, em Brasília. Tem muita torcida o Gama, né? O Gama tem. É impressionante. Lá é muito forte. A diferença da torcida do Gama pro Brasiliense ela é muito grande, né? O Gama é um time que tem muitos torcedores, né? Só que o Brasiliense tem o apoio dos Luiz Esteves, tem um investimento forte, né? E o Gama é mais um time muito popular, assim. Então o Gama é um time muito legal, guardo boas lembranças de lá. E quando eu estava no Gama, recebi um convite para ser auxiliar do Abel Braga na Suíça, no Lugano. Que é logo depois que o Abel termina a passagem dele, a última aqui no Inter. Isso, né? No Internacional. E a gente foi para lá, foi uma experiência muito legal jogar a Primeira Liga da Suíça, jogamos a Copa também. A gente estava fazendo um trabalho muito legal na Suíça, né? Inclusive enfrentamos a Inter de Milão, fizemos grandes jogos lá, né? E na sequência o clube acabou sendo vendido para um grupo americano, né? E assim que os americanos chegaram no clube, eles acabaram trocando quase que todas as pessoas que trabalhavam na comissão técnica e também na parte diretiva do clube, né? Eles procuraram trazer pessoas da confiança do grupo, da confiança deles, né? É o grupo do Chicago Fire. Uhum. E aí, a partir daí, a gente acabou saindo do Lugano, retornando ao Brasil, né? Eu acabei ficando mais uns 2 meses passeando lá, aproveitando, né? E é bom a Suíça, professor? Fantástico, né? Deu para aproveitar muito. Chocolate? Chocolate, queijo, tem de tudo, né? Comida muito boa, segurança, qualidade de vida. Uma outra vida, assim, é diferente. É uma vida muito boa, né? No verão, os dias amanhecem lá na cidade que a gente morava em Lugano. É uma cidade que fala italiano, né? A Suíça são praticamente 13 idiomas. Uma parte ao sul ali que fala italiano, tem a parte francesa e a parte alemã. Então, graças a Deus, a gente caiu na parte italiana, que é muito fácil de falar, né? O idioma é um idioma que tu aprende rápido, é fácil de escutar também. E aí, a cidade que eu morava era uma das cidades mais quentes, né? Então, no verão, a gente tinha ali o dia amanhecendo às 5 da manhã e se pondo às 10 da noite, né? Então, um dia muito amplo, né? Ao contrário do que acontece no inverno, que o dia fica bem curto e mais frio, né? E deu para aproveitar muito, além da parte de competição, de futebol, também aproveitar um pouquinho a vida, assim, deu para
viver muito bem ali, né? Deu para viver bastante. O legal da Suíça é que os jogos são geralmente sábado à tarde ou domingo à tarde, e aí tu joga só no outro final de semana. Então tem tempo de, com 2 horas você vai para os Alpes, com 2 horas você vai para a Alemanha, vai para a França. Então os deslocamentos são muito fáceis e dá para conhecer muito lugar legal, muita história, muita cultura, né? E lugares incríveis. Assim. Então foi uma experiência muito diferente. E ainda o melhor de tudo é estar com o professor Abel, né? Ele é um ser humano incrível, um líder, um cara que na gestão de grupos, né, é impressionante a qualidade do trabalho dele, então foi um aprendizado muito bom. Estamos recebendo no posse de bola Ricardo Colbachini, técnico multicampeão na base, com a dupla Grenal, né, com Juventude também, depois passagens no futebol profissional, contando um pouquinho da sua carreira aqui com a gente. O posse de bola, que tem o oferecimento do Banri Compras, né, do Banrisul, e aí tem o Banri Compras Empresa. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite. E é bom aqui, daqui a pouco a gente vai falar do cartão de crédito do Banrisul, e aí para poder ir à Suíça, fazer todas essas viagens, é importante ter um cartão de crédito bom, né? Ô professor, como é que surge o convite para trabalhar com o Abel Braga? Como é que começou essa relação tua com o Abel? Foi nessa última passagem dele aqui no Inter? Foi antes? Foi depois? Como é que foi? Não, foi antes. Nessa última eu nem estava, né? Nessa última eu já estava no Pelotas, mas em 2014, 2015, eu acho que acredito 2014, eu estava na época na equipe Sub-17. E ele era o técnico E ele era técnico profissional, ele acompanhava os nossos treinos. O Abel sempre foi um cara muito interessado, assim, né? Então a gente treinando às vezes no cantinho, no campo, no fundo. Ele terminava o treino e ficava ali na tela olhando os treinos. Aí muitas vezes ele convidava a gente para fazer um coletivo do Sub-17 contra o profissional. Assim. Eu lembro disso, dos coletivos que vinha o pessoal da base. Isso. A gente ia lá para fazer esses treinos. E aí ele gostou do meu trabalho, eu tinha uma admiração gigante pelo trabalho dele, né? E quando ele me convidou, eu conversei com o pessoal do Gama, falei que era uma oportunidade ímpar na vida, né? De estar ao lado de um dos maiores treinadores do futebol mundial e, né, de viver também um campeonato suíço. Era uma oportunidade muito legal, o pessoal do Gama entendeu e foi muito legal comigo, me liberou. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com o Abel no Lugano e no Fluminense. Uma pena, né, que eu peguei só o final. Poderia ter pego, né, ter tido essa experiência um pouquinho antes e ter acompanhado o professor por mais anos, né, porque é bom de trabalhar com ele. Pois é, o pessoal sempre fala bem do Abel, né, do estilo paizão que ele tem, da forma que ele tem como gerir grupos, né. Fora a carreira de títulos que ela fala por si só, ainda mais pro torcedor colorado aqui, que o Abel é o técnico da maior conquista, né, da história do Inter, mas por exemplo, fala-se muito, a gente tem contato do pessoal do vestiário de 2021, que foi aquela campanha que o Inter bate na trave ali para ser campeão e vira a chave a partir da chegada do Abel, né? Todo mundo sempre fala desse estilo dele, de saber desse tato de lidar, porque não sei como é que professor, você pode falar melhor, mas ser treinador não é só escolher os 11 melhores para começar o jogo, distribuir a tática, enfim, no estudo do adversário, mas tem que gerir todo um grupo, todo um plantel, né? São muitos componentes, né? Gerir... Eu imagino na base ainda, né? Sim, mas a base ainda ela é mais fácil, né? É mais fácil? Ela é mais fácil. E gerir o teu grupo de atletas, planejar treinos eficientes para que os jogadores tenham evolução, gerir também a direção, gerir torcida, gerir imprensa, né? Fazer com que as pessoas acreditem no teu trabalho e apoiem o trabalho, né? O Abel tem uma capacidade incrível de gestão de todos esses fatores que envolvem o futebol profissional, de conseguir mobilizar muitos jogadores, de conseguir convencer, né? Geralmente ele não é um cara que precisa impor muito, ele consegue através do convencimento, né, guiar os atletas para o caminho que ele quer, né? E ele é um cara muito eficiente, um cara muito vencedor, e a carreira dele, né, a gente ali no Fluminense também bateu o recorde de 13 vitórias, né, consecutivas. Então o Abel, por onde foi, ele quebrou recordes, ele fez grandes números e isso mostra a competência que ele tem, né? Por que na base é mais fácil? Não, acho que na base é um pouco mais tranquilo porque você e o grupo de jogadores, né? Você não tem todo aquele externo que tem no profissional, que é a parte da imprensa, a parte da direção, a parte da própria torcida, que apoia muito, que ajuda e que é bom,
Mas né? cobra também. Mas que também passa uma pressão que na base você não tem, né? Então, eu acredito que por isso é mais fácil tanto para o atleta quanto para a comissão trabalhar na base do que no profissional, né? Mas certamente é muito melhor trabalhar no profissional, né? Ter esse envolvimento da torcida, ter o acompanhamento da mídia, tudo isso faz o profissional ser especial, né? Limite turbinado no Banricompras Empresa, para quem tem conta empresarial. Banrisul, bom para quem usa, melhor para quem recebe. O limite turbinado no cartão Banricompras Empresas, então, para quem tem conta empresarial. Banrisul, hein? Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Estamos recebendo aqui no Posse de Bola o professor Ricardo Colbachini, técnico de futebol, multicampeão nas categorias de base. Professor, quero falar um pouquinho sobre os seus títulos na base. Eu acho que em destaque os Campeonatos Brasileiros de Aspirantes, 2017 e 2019, os dois com o Inter, né? Jogadores daqueles times que tinham nos aspirantes, e como é que foram aquelas conquistas para ti, professor? As conquistas foram muito importantes, né? Elas são... Uma foi um Grenal, né? Inclusive, Isso. de 2019, talvez, né? Aí em 2018 a gente acabou sendo vice pro São Paulo no Morumbi. Chega nas 3 finais, né? A gente chegou nas 3 finais. Foram 3 campeonatos, 3 finais, e a gente acabou sendo vencedor contra o Santos na Vila e contra o Grêmio o último jogo no Centenário, né? Lá no Morumbi a gente acabou perdendo pro São Paulo. Foi um período especial. Um pouquinho antes a gente também tinha conquistado o Copa Santiago, tinha conquistado o Mundial na Indonésia e na Malásia, né? Que tinha Liverpool, tinha Chelsea, tinha Valência, muitos times da Europa, Porto. Eram 16 clubes, Estudiantes, né? 16 clubes no Mundial lá, a gente acabou sendo campeão. E nessa competição a gente acaba vendendo o Alan pro Liverpool, né? Ele se destacou muito, foi o melhor jogador na competição. Hoje ele está no Flamengo. E ele acabou sendo vendido do Inter para o Liverpool. Muito cedo, né? Muito cedo, né? Acabou sendo vendido precocemente, e isso é uma das coisas que acontece no Brasil. Alguns jogadores nem estreiam pelo profissional e acabam saindo antes, né? E vários atletas passaram ali por esses grupos também do Brasileiro de Aspirantes. O próprio Ortiz subiu um pouco antes, mas tinha o Kehler, goleiro, né? Vários jogadores que acabaram jogando, e hoje é muito comum, né? Toda vez que eu vou para um clube, eu encontro pelo menos 2 ou 3 jogadores com que eu trabalhei na base do Inter, e se for pegar na Série A do Brasileiro, tem Alex Santana num time, aí no outro tem Ortiz, tem Alan, né? Todos os times têm jogadores desses períodos, né? O Iago está no Bahia, o Iago acabou sendo vendido para a Alemanha pelo Inter, então tem vários desses jogadores. O William está no Cruzeiro, né? Então, se for pegar em todos os times, tem jogadores desse período, dessa época, né, que estão espalhados pelos clubes do Brasil, pelos clubes do Japão, como é o caso do Rolano, como muitos outros que acabaram também fazendo a sua carreira fora do Brasil, né? Alguns foram, que nem o Gustavo, acabou indo para o México. Vários jogadores vão indo para mercados diferentes, mas quase todos. Esses dias eu peguei uma foto, acredito que foi da de 2016, quando a gente ganhou a Copa Federação Gaúcha em cima do Ipiranga, e daquela foto todos estavam jogando ou Série A ou Série B do Brasil, ou Série A de alguma liga estrangeira, né? Então isso é legal porque mostra que muitos ali conseguiram vencer na profissão e atingiram o sucesso, né? Pois como é que... Eu lembro, por exemplo, não sei se passou por ti, do Rogério, lateral, que foi para a Itália. Sim. No Sassuolo. Foi para Juventus, mas a carreira ele consolidou jogando no Sassuolo, por exemplo. Jogador que saiu muito cedo aqui do Inter também, né? E sempre com quem a gente conversava, assim, destacava o talento desse jogador. Como é que trabalha um atleta, tu ali na base, sabe do destaque que ele tem, e daqui a pouco ele não tem que lidar de administrar o jogador, até em termos da cabeça do atleta também, porque, de pegar um exemplo, assim, o Gabriel Carvalho até chegou a jogar no profissional agora do Inter, mas, por exemplo, já está vendido para o futebol do exterior, valor astronômico da venda que o clube precisa. Mas como é que administra esse jogador no dia a dia na base, que é um cara super valorizado, que se espera muito dele, que ele tem que entregar para chegar no profissional, ou às vezes até já negociado para jogar em outro clube, em outro grande centro? É uma ótima pergunta, e se a gente fizer essa pergunta até pra gente, né? Eu, como treinador, recebo uma proposta 10 vezes aquilo que eu ganho, ou você aqui recebe uma proposta também de um... Já mexe a cabeça, né? Na mexe, largada. E a gente já tem... Hoje eu tenho 40 anos, você tem 29, a gente já tem, né, uma vida mais consolidada,
comportamentos mais definidos, mas imagina um jovem que está com 16 para 17, né, e aí fica sabendo o interesse do Liverpool em cima dele, como foi o caso do Alan, da Juventus para o Rogério, né, e muitos outros casos que acontecem, né? Então o Inter, o Grêmio, eles contam com psicólogas, com assistentes sociais, com toda uma comissão técnica multidisciplinar que ajudam, né, todas as pessoas orientando, tentando botar sempre os meninos no melhor caminho, porque nem todos tiveram uma base de pai e mãe, né, adequada, assim. Alguns foram ou só, tipo, nem todos têm o pai, nem todos têm a mãe, né, muitos tiveram falhas na sua formação familiar, né, assim, e eu não estou dizendo que mas de princípios, assim, né, de pessoas que passassem princípios. Já outros já são um pouquinho, já têm princípios mais definidos, já têm comportamentos melhores, né, isso facilita, né, e então a gente sempre tem que estudar, conhecer muito o atleta, entender muito ele e conversar muito com ele, né, conversar muito com ele, mostrar a importância de manter o foco onde ele está, esquecer um pouquinho essas outras situações, né, que acontecem e às vezes alguns jogadores se perdem nisso, né? Muitas vezes a gente vê jogadores talentosos que acreditam numa primeira proposta e ela não se consolida e ele acaba se perdendo e nunca mais consegue voltar a jogar o que ele vinha jogando, né? Porque ele acaba se atrapalhando e alguns jogadores acabam se deslumbrando, se perdem por situações extra-campo, por exemplo, é o caso de noites, de más companhias, né? Porque na hora que eles estão... Imagina, o cara tá para ser vendido para um clube europeu, aparecem muitas amizades, né? Aparecem novos amigos oferecendo coisas fáceis e isso atrapalha muito a carreira do jogador. Então, acho que tem que ser várias conversas e todas as pessoas que fazem parte do processo, né? Às vezes a gente fala, o treinador, mas na verdade é o roupeiro, é o massagista, é todas as pessoas que estão no dia a dia e que estão ajudando, que estão contribuindo, que estão fazendo, né, o melhor possível para botar o menino no caminho certo, mostrando um pouquinho dos perigos, mostrando um pouquinho dos riscos e a importância de manter o foco. Eu lembro de um jogador, eu acho que chegaste a trabalhar com ele, o Valdívia, que ele surge no Inter como um meteoro, assim, naquele time de 2015, ele final de 2014, até com o Abel, que coloca ele começa a jogar no time principal do Inter. 2015, com o Diego Aguirre, a largada do Inter na Libertadores, o Valdívia era o xodó da torcida, o torcedor colorado ia com peruca, por exemplo, para o estádio, todo mundo falava no Valdívia. Ele vai para a seleção olímpica, começa a jogar e render cada vez mais, vem a observação do futebol de fora, ele tem uma grave lesão e depois ele não consegue ser mais o mesmo, e a carreira dele, não que não tenha emplacado, acho que até não é a pronúncia certa, mas ela não emplacou da forma que se imaginava que poderia. O Valdívia o que dá para explicar, assim, acredito que conhece bem o Valdívia, né? Trabalhou com ele. Eu trabalhei com ele mais no profissional do que na base, né? Eu enfrentei ele bastante na base e depois trabalhei com ele no profissional. E o Valdívia é um jogador, um grande jogador, né? Tinha um potencial muito grande, batia muito fácil na bola, ágil, rápido, né? E um jogador que realmente podia ter um potencial muito grande, né? Talvez não tenha atingido todo o seu potencial, mas conseguiu ter o seu sucesso, né? Conseguiu organizar a sua vida, a vida da sua família, mas sem dúvidas, ele é um jogador muito, muito talentoso, tá ainda jogando, tá fora do Brasil, né? Tá no exterior agora. Tá no exterior, fazendo, até o ano passado fez um ano muito bom, e só que a gente imaginava que ele pudesse bater um nível mais alto, né, na sua carreira, mas é um cara que também se realizou na sua profissão, que tá fazendo uma boa carreira, e tá em busca aí, né? A gente fala, né, pelo menos eu, assim, a gente fala de carreira, tem muitos jogadores estabilizados no futebol mexicano, MLS, por exemplo, que é um novo mercado que surge. Quando a gente projeta no futebol, a gente acaba imaginando a Europa, né, que os grandes centros da Europa, que é onde é o grande polo do futebol ainda, embora agora tenha a concorrência do mercado árabe, também é muito forte. Mas aí eu fiz essa pergunta em referência ao Valdívia porque ele surgiu muito bem no Inter, né? Quando teve esse estouro dele no time principal. Professor, dentro da experiência que tu tens com o futebol, com os jovens jogadores, o que faz um atleta vingar ou não vingar no futebol? Né? Porque talento acho que é o principal, mas não é só ele, né? Talento é um pedaço, né, daquilo que vai fazer ele jogar em alto nível ou não, né? Mas aí tem disciplina,
né? E ser jogador de futebol é muito difícil, né? É um funil gigante. Tu for pegar todo menino lá com 6, 7 anos, sonha em ser jogador de futebol. E a gente tem um universo gigante de pessoas e isso vai se afunilando, e aí tu vai separando, num primeiro momento, aqueles mais talentosos, depois aqueles que querem pagar o preço, né? Porque muitos deles têm um talento, mas aí ele não tem a responsabilidade para cumprir os compromissos, para fazer tudo aquilo que precisa, né? Para fazer parte de uma equipe. E aí uma força mental também é muito importante, né? Porque o futebol ele é muito competitivo. Tu vai muitas vezes, e assim como a vida, né? Muitas vezes tu vai estar por baixo e tu tem que ser resiliente para dar a volta por cima, né? E o futebol, acho que talvez é onde isso acontece mais rápido na vida de uma pessoa, né? Ela vive altos e baixos semanais, né? E algumas pessoas, por mais talentosos que são, não estão preparados para suportar isso emocionalmente, ou não querem pagar o preço do trabalho e da exigência que é a preparação, ou não se cuidam com o seu descanso, que também é uma ferramenta fundamental para o trabalho, né? E acabam pecando por aí e prejudicando as suas carreiras, né? Então, muitas vezes, quando você fala de um cara que é muito talentoso e que não atingiu o sucesso, ou ele não descansava bem, ou ele não tinha essa paixão pelo treino, o cara tem que ser um competidor, tem que amar aquilo que ele faz, ele tem que treinar forte, ele tem que se dedicar, né? E em alguma parte desse processo, né, ele não conseguiu se dedicar ou atingir para que ele tivesse sucesso. Posse de bola com o oferecimento de Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite Banri Compras Empresas no oferecimento aqui do Posse de Bola da Rádio Guaíba deste domingo. Estamos com o professor Ricardo Colbachini, multicampeão nas categorias de base da dupla Grenal. Professor, quem foi o cara assim que tu trabalhou na base e que viu, poxa, esse cara vai ser fenômeno assim? Imagino que tenha passado muitos e muitos, mas essa é uma curiosidade que a gente sempre acaba tendo assim, aquele cara na base que, poxa, esse aí... Eu passei por muitos bons jogadores, assim, muitos bons mesmo jogadores, e o Alan era muito bom, assim, com 17 anos, tinha um talento incrível, muitos jogadores bons. O Yuri Mamute no Grêmio, sabe que o Yuri pintou muito bem na base do Grêmio, apesar de ele ser um jogador que já tinha um nível de força com 14 anos absurdo, né? Ele tinha muito diferente. Ele arrastava assim com uma capacidade absurda, né? Mas se tinha uma expectativa muito grande no Yuri, né? E eu acho que talvez muita influência do externo na vida dele acabou atrapalhando demais a carreira dele, né? Eu acho que ele podia ter atingido um nível muito mais alto. Não consegui, eu acho que ele nunca foi um cara que treinou para se desafiar, ele nunca soube se desafiar, né? E ficou pelo caminho, assim. Eu acho que conversava com ele. Todo mundo tentou conversar com ele, só que eu acho que ele não tinha uma base familiar que conseguisse passar isso para ele, né? Não conseguiu. Muita gente tentou conversar, mostrar para ele a importância do treino, a importância do descanso, a importância de se preparar. E eu acho que ele acreditava tanto no talento dele, né? E ele fazia tanta diferença. Eu consegui, conquistei 2 campeonatos brasileiros com ele no ataque, e ele era um cara que fazia uma diferença muito grande. Só que ele se perdeu ali. Eu acredito que ele tenha subido no profissional do Grêmio com 15 para 16. Eu lembro que... E aí eu acredito que na cabeça dele ele já tinha virado, né? E pelo contrário, ele tinha ganhado uma oportunidade e tinha que ter continuado treinando. E eu acho que ele acabou deslumbrando, acabou se acomodando, né? E as coisas não aconteceram. Então, de todos esses jogadores que chegaram muito, muito, muito mais longe, talvez quem tivesse mais talento lá no início era ele. Mas por falta de todas as outras situações, ele acabou ficando pelo caminho, né? Esse nome é interessante, Yuri Mamute, muito se ouviu falar dele na base do Grêmio. Luiz Felipe Scolari coloca ele no time titular do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro 2015, se não me engano. É um 3-3 com a Ponte Preta na Arena. E acho que ele faz 1 ou 2 gols nesse jogo e muito se esperava dele, mas ele tinha 16 anos. E aí vinha essa questão da idade, do amadurecimento também para o elenco profissional, porque é diferente, né, a pegada da base com a do profissional.
Mas o Mamute, então, faltava um pouco mais, daqui a pouco, da parte dele, assim. Eu acho que ele pecou nesse caminho aí de não ter se dedicado àquilo que a profissão exigia. Qualidade ele sempre teve. Qualidade tanto de tomada de decisão, quanto força, velocidade, ele sempre teve, né? Mas acho que ele não pagou o preço que ele tinha que ter pagado, né? Yuri Mamute, interessante. E o Alan, bom, esse aí, daí em termos de carreira ele conseguiu até, tipo, jogou no futebol europeu muito tempo, né? Isso, o Alan fez uma carreira toda lá fora, depois teve Fluminense, Atlético Mineiro, onde ele teve muito sucesso, né? Até voltou para o Flamengo e agora não está no seu melhor momento, mas é um grande jogador, né? O Alan é muito inteligente, é um jogador de muito talento, e todos esses outros meninos que, de certa forma, estão jogando em alto nível, jogando uma Série A de brasileiro, né? E isso é muito legal de ver. Então, eu sempre torço muito por eles, né? E fico muito feliz quando eles conseguem assim atingir uma Série A, uma Série B. Alguns jogadores que a gente via que tinham um pouquinho menos de qualidade, quando chega numa Série C, a gente fica feliz também, porque nem todos a gente sabe que vão jogar numa Série A e numa Série B, mas a gente torce muito pelo sucesso, né, dos atletas, que a gente sabe a dedicação deles, o quanto eles ficam longe das suas famílias. Muitas vezes tem atletas que vêm da Bahia, passam 11 meses longe de casa, né, morando num alojamento, morando, né, longe das pessoas que eles gostam, para viver esse sonho, né? Então, e é um funil muito grande que nem todos vão virar jogador, né, profissional. Então a gente torce muito para que eles atinjam o seu objetivo, porque a gente sabe e acompanhou o quanto cada um pagou o preço, né? Daqueles títulos, né, do brasileiro, do aspirante ali que a gente estava falando há pouco, 2017, a final é com o Santos. Como é que foi aquela decisão? A final foi muito legal, né? Porque a gente venceu por 3-1 no Beira-Rio, né? Foi um jogo que a gente fez um campeonato até ali perfeito, tinha vencido já Cruzeiro, tinha vencido Atlético Mineiro, São Paulo, tinha chegado muito bem na final, fez 3-1 no primeiro jogo, e aí foi jogar lá na Vila. E o time do Santos começou o jogo muito bem, fez 1-0 já de cara, e o Santos botou muita gente no estádio, né? Então a torcida estava empurrando, estava um clima de bastante pressão, mas aí no segundo tempo a gente conseguiu fazer 1-1, controlar bem o jogo, botar a bola na trave, né? E terminou com até uma certa folga, assim, terminou dominando o jogo e campeão lá na Vila, que é um palco, né, do futebol mundial, que revelou Ganso. Ganso, também eu trabalhei com ele no profissional do Fluminense, um dos jogadores mais brilhantes. Qualidade técnica dele de qualidade técnica, assim, que eu trabalhei, talvez de qualidade técnica, assim, o cara com a maior qualidade técnica é o Ganso, assim, sabe, de tomar decisão. A gente olhava os treinos ali no Fluminense, a gente acabou sendo campeão carioca em 2022, e tipo, tinha ali Ganso, Arias, Cano, André, então a bola entrava no Ganso e a gente já sabia que vinha coisa diferente. Às vezes a gente, olhando de fora, não conseguia enxergar o que ele enxergava lá de dentro. Ele é um cara muito acima, né, do normal, um cara que tem uma admiração muito grande e um talento muito grande. Pô, aquele time, um ano depois, foi campeão da América, né? Aquele verdade. Time, essa base aí do Fluminense. Ele começou ali no campeonato estadual, até tinha uma desconfiança, né, sobre aquele time, e aí a gente foi promovendo, o Abel promoveu para titular daquele time muitos jogadores, o Martinelli, né, o Ganso, que o Ganso estava até meio afastado, aí o Abel vem, né, abraça ele, dá apoio para ele. O Fluminense na época queria até emprestar o Ganso, e ele tem uma sequência muito boa, né, no Carioca, é um dos principais jogadores. O Cano, um jogador muito eficiente, né, que na época era reserva, quando a gente chegou. O Arias também não jogava, né, então esses jogadores que foram ganhando espaço com o professor Abel, e que depois, no ano seguinte, sob o trabalho do Diniz, né, conseguiram ser campeões da América. São pilares daquele time campeão, né? Essa linha de frente aí quase toda do time titular do Fluminense, né? Verdade. Posse de bola com limite turbinado no cartão Banricompras, empresas para quem tem conta empresarial Banrisul. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Banrisul, nosso patrocinador e oferecimento, né, do Banrisul para o Posse de Bola, o episódio de número 25 deste domingo. A gente falou da final de 17 com o Santos e 19 especial o Grenal, né? E aí traz toda a atenção para uma decisão quando é Grenal. Tivemos em 2019 o Aspirantes, 20 a final da Copa São Paulo foi Grenal também. Verdade, o Grenal sempre é um clássico muito especial. Até na base. Não, até na sub-10. Se for pegar em qualquer categoria, eu tive o privilégio de fazer Grenal pelos dois lados,
né? Acredito que eu joguei uns 25 Grenais e perdi um com o Grêmio, né, de 8 ou 9 Grenais, e no Inter também fiz muitos Grenais, também só perdi uma vez. É um clássico muito especial, é um clássico que você não começa a viver na semana. Antes de começar o campeonato, o Grenal é dia 25 de maio, então tu já fica se preparando para aquele jogo, né, e é uma sensação única, é um campeonato à parte, né, e é um privilégio, né, é um dos maiores clássicos do mundo, então fico muito feliz de ter passado pelos dois clubes e ter disputado pelos dois lados. Professor, teve um momento que na sua carreira que acabou assumindo o time principal do Inter, né, em meio a trocas de treinador. Eu lembro da saída do Odair no final de 2019 e ali você acaba comandando o time do Inter, acho que três oportunidades, né? Como é que é essa vida do treinador? Tá trabalhando, tá à disposição do clube, aí tem a troca no comando, tem que assumir o time. Geralmente, quando se tem a troca, é a crise mais instaurada, o time mais embaixo, o torcedor mais de cara feia para o time. Como é que foi aquele momento ali de 2019? Aquele momento eu vinha com o time B ali na base, né? E aí teve essa demanda, essa necessidade do profissional, eu fui direto para a equipe profissional, fiz um treino e a gente já teve o jogo contra o Santos. Depois teve mais 2 treinos para preparar e a gente venceu o Avaí lá em Santa Catarina, e aí depois teve o jogo contra o Vasco. Mas já no início, né, a direção me passou que seria só esse período dessa semana até a chegada do treinador, e inicialmente eles conversavam com o Kudê, mas também tinha a possibilidade do Zé Ricardo vir até o final do ano. Então foi passado para mim que seria uma semana, no máximo uma semana, né, que a princípio era o jogo do Santos e do Avaí, mas que poderia também ter o jogo do Vasco. Aí teve o jogo do Vasco. Foi um período que os jogadores do profissional ali tinham um grupo muito dedicado, um grupo muito responsável, muito profissional, e que ajudaram muito, né, nos treinos, na dedicação, um grupo que era muito bom. A gente passou de forma tranquila e aí depois veio o Zé Ricardo, fez o final do campeonato. A gente, se eu não me engano, ficou em quarto naquele ano, foi para a Libertadores, que era o objetivo, né? Na época, quando eu comecei ali no profissional, estava em sexto ou sétimo, e o objetivo é terminar entre os 4 para pegar a vaga direta da Libertadores, que foi atingida no último jogo contra o Atlético Mineiro, né? Quando o Zé Ricardo chega para assumir o Inter naquela reta final ali, você segue trabalhando com ele na comissão ali? Sim. Eu fui como auxiliar técnico no profissional. Com ele até o fim, até o final do a campeonato. chegada depois foi do Eduardo Cudê, né, na primeira passagem. O Zé, ele vem para fazer esses 2 meses finais de transição para a chegada do Cudê, né? Como é que é para o interino, como é que chega no vestiário? Porque tem a troca de treinador, a diretoria opta pela saída, na época foi do Odair Hellmann. E como é que tu encontra o grupo de jogadores naquele momento ali? Porque o Inter vinha, o Odair quase 2 anos no Inter, né? Até dos últimos 40 anos, o treinador que mais tempo ficou no cargo foi o Odair. Antes dele era o Rubens Minelli, nos anos 70. E agora até o Inter tem emplacado um pouco mais de longevidade nos técnicos. Naquele momento era o Odair. Então sai um treinador que estava há muito tempo no cargo. E como é que mexe com o vestiário? Porque tem que assumir, tem que ter o resultado. Você falou, o primeiro jogo foi o Santos, o Vasco. Foi o Santos. Um dia depois já. Isso, era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente até naquele jogo deu azar porque a gente fez 2 gols, né? E os gols acabaram sendo em impedimento, acredito que por 2 centímetros, né? Foram 2 gols em impedido, que por questão de 2 ou 3 centímetros era muito mesma linha, e aí a ponta da chuteira e aí acabou anulando os 2 gols, o jogo terminou 0-0, né? E aí depois na sequência a gente vence o Avaí, mas sempre que tu chega, por exemplo, no caso do Odair, ele era um cara muito querido pelo grupo, né? Ele ficou 2 anos ali, os jogadores gostavam muito dele, então estavam muito chateados com a demissão dele, eles sentiram muito a demissão dele, né? E aí o que você tem que fazer é conversar com o grupo e também com as lideranças de forma individual para levantar, né, a confiança dos caras, para levantar a moral dos caras. E como no meu caso ali era fazer essa transição para o Zé Ricardo que estava chegando, né? Então, botar o máximo da energia que tu tem, botar o máximo da confiança para transmitir para as pessoas, né, para que essa transição seja feita da melhor forma possível, né? Num tempo curto assim, você consegue mexer daqui a pouco, ter uma ideia tática que pode ser um pouco diferente para se aplicar no time do que vinha jogando? Consegue aplicar esse conceito ou é mais para, eu vou usar a expressão apaziguar, não que o ambiente esteja em guerra, mas para solidificar, não, vamos jogar para conquistar o resultado que precisa? Não consegue, né? Tipo assim, principalmente como foi o meu caso, você tem um treino pré-jogo
pro jogo do domingo. Então era só algum ajustezinho ali daquilo que a gente viu de espaço que o Santos dava, de estratégia que a gente podia ter para a partida, né? Mas manter aquilo que foi feito durante 2 anos com o Odair, que já vinha fazendo um bom trabalho, manter aquilo, porque não é... Você tem que ter essa leitura de não querer implementar o seu trabalho, fazer grandes mudanças, sendo que não tem tempo, né? E às vezes essas grandes mudanças, fazer uma grande ruptura sem tempo, acaba trazendo mais malefícios do que benefícios. Então a gente manteve aquilo que o Odair tinha como ideia, né? Fez alguns ajustes em relação ao adversário, que todo clube busca assim, entender bem como joga o adversário. A gente estudou bastante o Santos, e aí depois pro Avaí, pro Vasco a mesma situação, mas é difícil de tu implementar algum modelo, alguma ideia com pouco tempo de treino, né? Até porque no dia pré-jogo o treino ele é muito curto, com uma intensidade e um volume muito baixos, né? Então tu não pode dar uma intensidade, porque senão vai faltar na hora do jogo. Eu lembro naquele elenco do Inter aí, você falou das lideranças do grupo, né, professor? O elenco tinha o D'Alessandro, tinha o Paulo Guerreiro, tinha o Lomba, o Marcelo o Danilo, o Edenilson, que era uma das lideranças. O Rodrigo Dourado, que aí acho que você chegou a trabalhar com o Dourado na base. Sim, trabalhei, mas ali no profissional ele estava machucado, né? Ah, foi no período da lesão dele, isso, até no período ali que eu peguei, se eu não me engano, teve um jogo que fez com quase toda uma linha de 4 da base. Jogou porque estava muita gente fora, né? Tinha muita gente machucada, muita gente fora, vinha num período de turbulência ali também na época. Eu me lembro que no jogo contra o Avaí a linha de 4 foi Heitor, o Roberto, zagueiro, o Bruno Fux, que hoje está no Palmeiras, né? E na lateral esquerda acredito que jogou o Zeca, né? E depois entrou o Wendel e ainda deu o passe pro gol lá. Uhum. Né? Mas essa era a linha de 4 que acabou jogando lá contra o Avaí, que tinha vários jogadores da base, né? E toda vez, como você falou, num período de transição assim, acontecem... o clube está num momento, né, que está oscilando, e aí muitas vezes você tem jogadores suspensos, jogadores expulsos, né, e tem que fazer ver as melhores situações para aquela partida. Rodrigo Dourado é um atleta que também na base surgiu muito bem, depois no time do Inter ele larga muito bem, se consolida na posição ali de volante, chega a ser capitão do time e sofreu com lesão, né? Essa lesão do joelho principalmente dele, que deixou acho que mais de um ano parado. Eu acho que foi o grande desafio da carreira dele, né? Hoje ele está jogando futebol mexicano, por exemplo, de novo. Mas esse é outro jogador que surgiu muito bem na base. Surgiu bem demais, é um jogador muito responsável, muito trabalhador, muito talentoso, né? E infelizmente teve essa lesão, porque é um jogador que viveu muito bem a profissão dele. Hoje está tendo sucesso no México, está dando sequência na carreira dele, né? Mas é um cara que começou muito bem e essa lesão acabou atrapalhando ele, né? Imagina, o cara estava no seu ápice, né? E aí ter que parar por 1 ano e meio, quase 2 anos ficou parado, né? Isso atrapalhou bastante ele, mas ele sempre foi um cara resiliente, um cara que continuou buscando, continuou se preparando, né? E conseguiu voltar em alto nível. Professor, a gente fala dos atletas, né? Acaba sendo o alvo assim no trabalho, os atletas que estão atuando. Mas e o treinador? Como é que conduz a carreira? Porque a gente vê muitas vezes o futebol brasileiro trocando e se ouve muito dos nomes mais dos mesmos, assim. E nada contra os profissionais, a gente, né? Enfim, todo mundo, cada clube também tem a sua escolha. Mas para o treinador se consolidar também não é fácil, né? É bem difícil, né? Essa transição base profissional, né? Porque você tem que ter uma sequência muito grande de vitórias consecutivas para conseguir romper a bolha, né? E entrar em mercados diferentes. Tu pega hoje, a Série A é praticamente um mercado fechado, tem aí 10, 12 estrangeiros, né? Mais treinadores que já estão consolidados há muitos anos, né? Se for pegar todos os clubes assim, brasileiros que têm treinadores brasileiros, são treinadores que já estão há um bom tempo. Já a Série B, ela tem um que outro estrangeiro, mas grande parte de treinadores aqui do mercado brasileiro e que também já estão há muito tempo. Então as oportunidades elas estão na Série C e D do futebol brasileiro. E aí você tem que pegar um clube e já dar resultado de cara, porque ali a paciência do pessoal e a tranquilidade dos clubes ela é muito pequena, né? O pessoal é muito imediatista, as competições são curtas, né? Tu pega a Série D que são 14 jogos. Se você não sai ganhando,
você troca. E aí eu vou dar um exemplo aqui do nosso Campeonato Gaúcho, né? Se for pegar o Campeonato Gaúcho esse ano, na primeira fase eram 8 jogos. Então tu imagina como é que é o cenário do treinador do interior do futebol gaúcho. 2 desses são com a dupla Grenal. 8 jogos, 2 desses com a dupla Grenal e daqui a pouco o terceiro é um Juventude, que é da Série A também. É o Juventude. E aí tu imagina que assim, na quinta rodada desse campeonato, houveram 6 demissões. Né? O Monsons, ele trocou 2 treinadores na primeira fase, nesses 8 primeiros jogos, um na quinta rodada e um na estreia. E aí se for pegar, quase todos os clubes do interior demitiram. O Brasil demitiu, o Pelotas demitiu, o São Luís demitiu. Todos os times do interior acabaram trocando o treinador. Então tu pega, são 8 jogos, 4 times vão jogar um quadrangular do rebaixamento, né? Isso, como são poucos jogos, imagina que o time que jogou 4 jogos e não atingiu 6 pontos, já troca o treinador, né? E como tu falou, Paulo, acho que de forma brilhante, tu pega um Grêmio, pega um Inter, pega um Juventude no meio desses jogos aí tu acaba sendo demitido e tem que esperar mais 5, 6 meses para se colocar no mercado, né? Então, essa é a dificuldade, você tem que ser muito cirúrgico, acertar muito nesse campeonato que você vai para que consiga ter sequência, né? Pega no caso de alguns times de força do nosso interior, daqui a pouco tu larga, tu pega Grêmio e Inter, dos 8 jogos já diminui para 6. Aí daqui a pouco tem o Juventude também, que está na Série A, que é uma força consolidada do nosso estadual, já cai para 5. Daqui a pouco teu quarto jogo é o teu maior rival da tua cidade. E aí, como era o caso, por exemplo, Brasil e Pelotas, aí tu pega o Brasil ou o Pelotas, enfim. Que até acabou empatado o jogo. Que acabou né? empatado, mas aí é o clássico, é um outro jogo que é do tamanho desses porque é a rivalidade da tua cidade. Então, de 8 jogos, tu acaba tendo 4 para tentar fazer a campanha de permanência. E desses 4 são todos jogos de adversários direto, né? Se tu não ganhar pelo menos 3, tu tem grande chance de estar naquele quadrangular, né, que briga para não cair. Então é um campeonato bem difícil, é um campeonato muito curto, né, em pouco espaço de tempo, e tu tem que largar muito bem, né? Tem que estrear muito bem, né? Porque se não estrear bem, na terceira ou na quarta rodada já vai ter uma troca de técnico, né? Aqui no Campeonato Gaúcho, na terceira já tem, na quarta tem, e aí a partir da quarta toda rodada vai trocar um treinador, né? Da Série A que você falou como exemplo, eu acho que assim, o técnico mais novo, se a gente for pegar assim, ou fora do grande círculo dos nomes que a gente ouve, eu acho que é o Ricardo Matias com o Fábio Matias. Fábio Matias, isso. Ricardo Kobachini, Fábio Matias com o Juventude. O Fábio conseguiu se consolidar, né? Ele até enfrentei ele bastante, ele foi pro Red Bull, eu estava no Primavera, e a gente enfrentava ele, trabalhei com ele vários anos ali na base do Inter, né? Ele era da Sub-17, eu estava no time B, depois ele foi pro Sub-20, ele é um bom profissional. E aí ele recebe uma oportunidade como auxiliar do Botafogo, pós Thiago Nunes, o Thiago acaba saindo e o Fábio faz bons jogos ali na saída do Thiago Nunes, se consolida, vai para o Curitiba, ele não tem uma época tão boa, mas ele vem para o Juventude, salva do rebaixamento e agora está fazendo um grande trabalho, né? Já fez um bom campeonato gaúcho. Fez um bom gauchão. E boa largada de brasileiro uma também. Boa largada, né? Ganhou o primeiro jogo em casa, depois pegou o Botafogo no Rio. Jogo mais difícil, mas largou bem ali. Mas eu acho que é um nome assim... Que conseguiu romper, né? Que conseguiu. Aí daqui a pouco nós vamos chegar no Carpini, no Vitória ali, que teve uma grande passagem no Juventude. Mas aí, se for pegar nos últimos 4 anos, foram os 2 nomes que conseguiram romper essa bolha, né? Porque aí pega... O Grêmio tá apostando no Gustavo Quinteiros agora, que é um técnico de fora. O Inter deu um passo dentro da rivalidade que foi, num nome bastante conceituado aqui no estado, mas que tinha aquela barreira da ligação com o Grêmio, e foi com o Roger, e tá fazendo um grande trabalho também. E os demais o Abel Ferreira no Palmeiras, o Zubeldia no São Paulo, são técnicos de fora. Sport, o Atlético Mineiro aí voltou Cruzeiro, no Cuca. Isso. O Cruzeiro também. Cruzeiro Sport com estrangeiros. Com técnicos de fora. O Atlético vai no Cuca. O Fluminense agora com Renato, a troca vai no Renato, que é outro nome mais consolidado. O mercado não é fácil. Professor, para fechar, nosso tempo está estourando. Eu quero te agradecer pela presença aqui com a gente, professor Ricardo Kobachini, que sempre nos recebeu bem. Eu lembro da gente transmitir os jogos da base, dessa época de interino no profissional. O professor Ricardo sempre uma boa relação com a gente da imprensa, e a gente incomoda bastante também, né? A gente cobra, sempre a imprensa gaúcha é muito atuante também. Para fechar, professor, o futuro, o que reserva? Suíça, Fluminense, teve a dupla Grenal,
Primavera, outros clubes aí pelo futebol brasileiro, o Cuiabá agora recente também. Isso. E a minha ideia agora, né, é escolher bem o próximo passo para que a gente consiga ter uma oportunidade de estar num clube vencedor, né? Porque, como eu te falei, tu tem pouquíssimo tempo nesses clubes de mais emergentes, de Série C, Série D, e você tem que ser assertivo na escolha, porque se tu chega num ambiente onde o ambiente já está conturbado, onde o grupo foi montado de forma desequilibrada, dificilmente você vai ter bons resultados, né? E aí tu vai patinar mais um pouco. Então eu quero acertar esse próximo passo para que a gente consiga ter sucesso, ter resultado esportivo, né? E dar sequência na carreira. Professor, obrigado pela presença aqui com a gente. Pô, eu que agradeço, a conversa foi muito legal, né? Um prazer grande estar participando do programa e deixar um forte abraço aos ouvintes, desejar um ótimo domingo a todos. Posse de bola com oferecimento de Banri Compras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Aproveite! Esse foi o Posse de Bola com Ricardo Colbachini, técnico multicampeão nas categorias de base da dupla Grenal. Bateu um papo aqui com a gente, compartilhou um pouquinho das histórias, da experiência do futebol. A gente volta numa próxima, né? É o episódio 25. Estamos a qualquer momento no Spotify. Obrigado a todos. Bom domingo. Tchau!